O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, como no tempo da sua vida pública, Jesus hoje olha para nós, também se compadece, porque muitas vezes somos como ovelhas que não têm pastor. Quantas vezes a gente encontra, não somente no mundo que não conhece Jesus Cristo, mas às vezes dentro da nossa própria igreja, da nossa própria comunidade, da nossa paróquia. Como que é essa atitude da ovelha sem pastor? As ovelhas sem pastor se dispersam, se separam umas das outras, andam sozinhas, não sabem para onde vão, e ali ficam presas, fáceis do inimigo, que vem depredar, que vem roubar. Como fazem falta na nossa igreja verdadeiros pastores. A gente tem essa realidade tão profunda e tão bonita na nossa igreja, e a estrutura dela não é nem uma estrutura de uma empresa, nem de um estado dentro do estado. Não é uma monarquia, não é uma democracia, não é uma anarquia, não é. A estrutura da igreja é a estrutura sacramental. Ou seja, é Cristo presente entre nós, que nos dá a sua vida, que nos alimenta, que nos guia, que nos ensina, que nos cura. Ele continua presente, realizando as mesmas coisas que realizou na sua vida pública e que mandou os seus apóstolos realizarem em nome dele. Jesus continua anunciando o Evangelho, Jesus continua consolando, curando, levantando, ressuscitando, dando uma vida nova, perdoando os pecados, curando as feridas do corpo e da alma, ungindo
os doentes, para que recobrem a saúde, se fortaleçam na luta, expulsando os demônios, os maus espíritos. Tudo aquilo que Jesus fez durante a sua vida, Ele continua fazendo. Durante meus primeiros 10 anos como sacerdote, eu não trabalhei em paróquias. Eu era professor e diretor espiritual no seminário, trabalhava no seminário, trabalhava com alguns grupos de leigos, era capelão de algumas comunidades, mas não trabalhava com paróquia. E eu confesso para vocês que eu tinha um certo preconceito com a paróquia. Achava a paróquia uma estrutura atrasada, que não servia para evangelizar, que fazia só o trabalho de manutenção, que não difundia o evangelho, que não saía para fora, que não evangelizava. Eu tinha todas essas críticas à paróquia. Bom, algumas delas têm fundamento. De fato, o Papa Francisco, todo o magistério recente da Igreja tem um novo olhar sobre a paróquia e diz: a paróquia tem que ser uma igreja em saída, uma igreja que evangeliza, que não fica só na manutenção. Mas devo dizer para vocês, desde que eu comecei a tomar parte, participar, entrar na vida da paróquia, eu entendi o que era a paróquia. A paróquia é Jesus no meio das casas das pessoas. É Jesus presente. É Jesus que fez a sua tenda no meio das nossas tendas. De fato, o nome paróquia se refere a uma barraca, um acampamento. Então, paroikia, ou seja, algo semelhante a uma casa, mas uma casa peregrina, uma casa que não é a casa definitiva. Que a nossa casa definitiva é aquela do reino dos céus, que essa nossa casa transitória anuncia. Então, aqui a gente lembra aquelas palavras de São João: o Verbo de Deus, a palavra eterna de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ou, mais literalmente, do texto de João, fez a sua tenda entre nós, acampou entre nós. Como com o povo de Israel, quando peregrinava pelo deserto, existia a tenda da reunião, onde era colocada a Arca da Aliança. Ali descia uma nuvem, sinal da presença de Deus. Aquela nuvem que manifesta o Espírito de Deus, aquela de que fala São Gabriel, né? O arcanjo Gabriel, quando anuncia Jesus a Maria: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quer dizer, você vai ser a nova tenda, você vai ser a nova Arca da Aliança. Então, depois, quando no livro do Apocalipse se fala sobre a igreja do céu, a Jerusalém celeste que vem do alto, que desce do céu, diante dela existe esse hino: eis a tenda de Deus entre os homens, Ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. Então, de tudo isso, uma paróquia é a imagem que a gente tem. Jesus caminha conosco, nos alimenta com os sacramentos e nos pastoreia também.
Por que é que a autoridade na igreja é conferida para aqueles que receberam o sacramento da ordem? Por quê? Porque a igreja deve ser governada, guiada pelo sacramento, ou seja, por Jesus. Ele é o único Senhor que nós temos. Ele é o único pastor. Ele nos pastoreia sacramentalmente, de modo sacramental, por meio do sacramento da ordem, né? Nossos bispos, nossos sacerdotes. Mas o bispo, o sacerdote, ele não está guiando a igreja porque ele foi eleito, fizeram uma votação, nem porque fez uma escolha, porque venceu, ganhou um concurso, nem porque ele é mais inteligente, mais habilidoso, melhor líder natural do que os outros, nada disso. Que pena seria que igreja que se tornaria mais um ídolo entre tantos, se ela fosse governada e guiada simplesmente pelos mais inteligentes, pelos mais líderes, pelos mais habilidosos. Seria um belo monumento, mas um monumento ao orgulho e à soberba humana. Jesus, quando escolhe os seus 12 apóstolos, a gente poderia dizer para ele, para Jesus: Jesus, presta atenção. Olha quem é que você convidou para ser apóstolo. Você por acaso não sabia o que ia acontecer com eles? E um ia te vender, o outro que você ainda mais nomeou como chefe dos 12, porta-voz deles. Vai jurar 3 vezes que nunca te viu na vida. Os outros todos vão fugir na hora que você mais precisava. Fala sério, Jesus. Você vai mandar pelo mundo inteiro os pescadores ignorantes, esses homens brutos, vai mandar eles até o confim da terra. Fala sério. Que plano é esse? A gente não poderia esperar mais expertise, mais competência do Filho de Deus? E no entanto, todos os nossos raciocínios caem por terra, porque é Jesus que escolhe, é Ele que age por meio deles, para que ninguém possa se orgulhar. Que bom que a igreja não pode se orgulhar diante de Deus. Que bom, que bom que venham à tona, e é necessário, todos os nossos pecados, nossas falhas, as nossas limitações, dificuldades. É bom, é importante e necessário isso. Como os apóstolos que, quando foram pregar o Evangelho, contaram também que eles abandonaram Jesus, Toda pessoa que vai vender um produto, ela se apresenta como a mais qualificada. Os apóstolos, quando foram anunciar Jesus, se apresentaram como os mais inúteis, como aqueles que tinham renegado o Mestre, tinham que contar, junto com o anúncio do Evangelho, também os seus pecados, as suas traições, as suas mediocridades. E faziam isso com alegria, com brilho nos olhos, porque justamente estavam anunciando a salvação. Se Ele nos salvou, se Ele nos deu vida nova, se Ele nos redimiu, a nós que viramos as costas para Ele, como Ele não vai ter misericórdia de ti, como Ele não vai te perdoar, como Ele não vai te levantar, como Ele não vai te dar vida nova. É disso que se trata. Me lembro há uns anos atrás como esses assuntos
dos pecados, dos escândalos que aconteciam dentro da igreja, dividiam as opiniões das autoridades da igreja. Uns diziam: não, ninguém pode saber disso, vamos manter tudo isso no segredo, porque o que vai acontecer com os fiéis quando souber que nós somos pecadores? Todos vão ir embora. E alguns poucos que tinham um olhar de fé, e aqui preciso mencionar e homenagear o falecido Papa Bento XVI, porque era dos poucos que pensava diferente. Dizia: não, a igreja não pode esconder as suas falhas, as suas misérias, os seus escândalos. Ela deve ser transparente, porque só sendo transparente começa a acontecer a cura. Enquanto uma doença é escondida, ela não pode ser tratada, mas ela precisa se manifestar para receber o tratamento. E justamente por essa opção dele, e Bento XVI pagou caro por essa opção da transparência, justamente por ela, o pontificado dele ficou marcado por uma série de escândalos, Quer dizer que eles não aconteciam antes? Claro que eles aconteciam, mas eles estavam todos escondidos, não tinham ido para a luz. Então, irmãos e irmãs, nós somos essa igreja, esse rebanho de Cristo. Jesus, quando fala com os apóstolos, diz: não vão ainda para fora os pagãos, anunciem o Evangelho primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Quem são as ovelhas perdidas de Israel no dia de hoje, nesse agora? Somos nós. Estamos aqui reunidos na igreja. É para nós primeiro que vem o anúncio. Como foi bom quando eu entendi isso também na vida da paróquia, porque eu dizia: não, paróquia não interessa, o importante é evangelizar quem está fora da igreja, não quem está dentro. Quem está dentro da igreja é chover no molhado. Temos que anunciar o Evangelho para quem está fora. Mas, pouco a pouco, descobri que os que mais precisam ser evangelizados são os que estão dentro da igreja, os que frequentam a igreja. Somos nós que mais precisamos ser evangelizados. E mais ainda, se nós não formos evangelizados, o mundo não vai crer, não vai receber o anúncio do Evangelho. Por isso, Jesus vem a nós como aquele que nos dá vida, como aquele que nos alimenta, como aquele que nos pastoreia, nos guia. Vamos pedir ao Senhor que continue sendo o nosso pastor. E vamos pedir a Ele de forma especial nesse ano, que é o ano vocacional, que Ele não deixe nenhuma porção da sua igreja desprovida da presença sacramental dEle como guia, como pastor. Que nos dê muitos sacerdotes, e nos dê muitos sacerdotes santos, para que a igreja possa ser evangelizada, o rebanho possa ser curado, e uma vez tendo restabelecido a vida, a saúde, possa anunciar a salvação a todos os confins da terra.